programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre Direito Financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Oi, gente. Meu nome é Vanessa Siqueira. Falamos aqui a respeito da discriminação de rendas, abarcando a atribuição de competência, a repartição de receitas. Depois falamos da receita pública, conceito, classificação da receita e também renúncias de receita. Em seguida, passamos para a questão do orçamento e planejamento, a dinâmica sistêmica das leis orçamentárias, natureza jurídica, tramitação parlamentar do orçamento. Na aula passada, falamos sobre créditos orçamentários e créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Bom, na aula de hoje, vamos examinar minudentemente cada um dos princípios constitucionais orçamentários, a começar pelo princípio do planejamento. Ora, a respeito do planejamento, já falamos um pouquinho na terceira aula. Bom, gente, planejamento é o mesmo que programação. Temos aqui um princípio constitucional orçamentário expresso, ele vem materialmente consignado na Constituição, no artigo 165, parágrafos 1º, 2º e 5º. Vejam, o Constituinte originário, ele convencionou vincular os procedimentos de orçamento e planejamento, de sorte que, aqui no Brasil, confeccionar, elaborar o orçamento significa planejar, programar. E lembrando que planejar é a primeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico. Eu até peço que vocês combinem o artigo 165 com o artigo 174 da Constituição da República. E o nosso planejamento, o planejamento brasileiro, ele vai se espraiar por 3 leis distintas. Nós temos aqui o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Essa é a nossa tríade orçamentária. Lembrando que, a despeito de o orçamento formalmente se espalhar por 3 documentos distintos, a ideia de orçamento em termos materiais é una. Temos um único orçamento. Bom, saindo daqui do princípio do planejamento, vamos para o princípio do equilíbrio. Bom, o equilíbrio, ele ostenta uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Aqui, a despeito de bastante propalado, nós não temos um princípio que esteja expressamente consignado na Constituição. Nós temos, ao contrário, artigos que induzem ao equilíbrio e não artigos que cuidem de enunciar o equilíbrio. Que artigos induzem ao equilíbrio? Já falamos aqui, ao longo de nossas aulas, a respeito do artigo 150, parágrafo 6º, do 165, parágrafo 6º, também do 165, parágrafo 5º. Então, nós temos aí 3 artigos da Constituição que induzem ao equilíbrio. Nós podemos dizer que o equilíbrio é um princípio implícito, porquanto não há um artigo sequer na Constituição da República que cuide de enunciar o equilíbrio. Mas nós temos um artigo na LRF que expressamente consigna o equilíbrio, que é o artigo 4º, o artigo que versa sobre a LDO. Então vejam que, com o advento da LRF, a LDO ela se transmutou num instrumento de consecução de equilíbrio, num instrumento primordial para conferir estabilidade à dívida pública, às finanças públicas. Pensou em equilíbrio, pensou em lei de diretrizes orçamentárias. Então, a LDO é o instrumento, atualmente, que mais eficazmente materializa o equilíbrio. Vejam, aqui o que nós almejamos, que as despesas não sejam maiores que as receitas, gerando um déficit orçamentário, tampouco que as receitas sejam maiores que as despesas, gerando um superávit. Então, aqui o que perseguimos é um equilíbrio. O princípio do equilíbrio não encontra guarida expressa na Constituição, mas encontra guarida expressa
na LRF, na Lei Complementar 101 de 2000, notadamente no artigo 4º, como eu havia dito, que é o artigo que enuncia o conteúdo das diretrizes orçamentárias, que atualmente se apresenta como um instrumento eficaz na consecução do equilíbrio orçamentário. Bom, agora vamos abordar o princípio da transparência. Bom, a transparência, ela se assemelha ao equilíbrio orçamentário. Por quê, gente? Porque a transparência, a exemplo do que ocorre com relação ao equilíbrio, ela igualmente não é um princípio expresso. A transparência é um princípio implicitamente consignado na Constituição, de sorte que temos artigos na Constituição que induzem a transparência e não artigos que estejam a enunciar a transparência. Agora, de novo, a exemplo do que ocorre com o equilíbrio, muito embora a transparência não encontre guarida expressa na Constituição, ela encontra guarida também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, temos aqui a transparência consubstanciada no artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000. Temos também a transparência consubstanciada expressamente no artigo 48, notadamente o parágrafo único do artigo 48. Bom, com relação à transparência, que também é chamada pela doutrina de clareza, de abertura, de visibilidade, então, com relação à transparência, o que temos a dizer? Ora, a ação administrativo-fiscal, ela só pode ser controlada, ela só é passível de controle se tornar previamente cognoscível. Então, a transparência, ela nos confere meios, né, de tornar a ação administrativo-fiscal cognoscível. Aí nós podemos envidar o controle respectivo. Aqui, nessa seara da transparência, merece menção, ainda que rapidamente, o orçamento participativo, que é a expressão máxima da democracia deliberativa, da democracia participativa aqui na seara orçamentária. Como funciona isso? Ora, o chefe do executivo, no momento em que for elaborar o projeto de leis orçamentárias, né, os projetos, melhor dizendo, de leis orçamentárias, ele vai conclamar setores aptos a representar a coletividade como um todo, a discutir a peça orçamentária, as metas, né, que vão constar na peça orçamentária. Então, nós chamamos a população para discutir o orçamento, por intermédio de audiências públicas. Isso, por certo, confere uma maior legitimidade à confecção, à elaboração da peça orçamentária, né? Eu digo confere maior legitimidade porque sabemos que as leis orçamentárias já devem ser confeccionadas à luz da escolha que a população faz nas urnas. Então, a população já sufragou uma determinada programação nas urnas. E aqui nós pretendemos imprimir uma maior legitimidade ainda à confecção da lei orçamentária através dessas audiências públicas. Agora, percebam, não é a coletividade inteira que é chamada, porque seria impossível, para discutir o orçamento. Nós temos aqui, né, segmentos aptos a representar a totalidade da coletividade. Então, esses segmentos, esses setores que são chamados a discutir a peça orçamentária, o projeto de lei orçamentária em sede de audiência pública. Mas uma curiosidade aqui é a seguinte: no Brasil não há direito adquirido ao orçamento participativo, de sorte que aquelas conclusões, né, a que porventura chegarmos por ocasião da audiência pública, aquelas conclusões nem sempre serão encampadas pelo chefe do Poder Executivo no momento em que ele for efetivamente elaborar o projeto de lei orçamentária. Mas este, por certo, é um belíssimo instrumento que materializa a transparência aqui no Brasil, o orçamento participativo. Está lá no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000.
Bom, gente, o próximo princípio, o quarto princípio, é o princípio da universalidade. Bom, a universalidade é um princípio expresso, é um princípio expressamente consignado na Constituição. Onde está a universalidade? Ela vem plasmada no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição da República. É o mesmo parágrafo que consubstancia o conteúdo da Lei Orçamentária Anual. Bom, universalidade podemos também encontrar no artigo 6º da Lei 4.320/64. E o que quer significar universalidade? Ora, com relação à universalidade, nada pode escapar dos limites da lei orçamentária, de sorte que o orçamento ele deve prever todas as receitas, todas as despesas, deve fixar todas as despesas, deve tomar em conta a entrada oriunda das operações de crédito, os fundos, a concessão de subsídios, a concessão de renúncias de receita, enfim, nada pode escapar dos limites da lei orçamentária. Isto quer significar universalidade. Aí, aproveitando já o gancho, falamos de unidade. Por que eu disse aproveitando o gancho? Porque a unidade, ela está consubstanciada exatamente no mesmo parágrafo em que está consubstanciada a universalidade. Então, unidade e universalidade, ambas vêm plasmadas no artigo 165 da Constituição, parágrafo 5º. E unidade, a exemplo do que ocorre com a universalidade, ela também é um princípio expresso, está expressamente consignada a unidade no 165, parágrafo 5º. Então, nesse sentido, o que devemos considerar? Vejam bem, a lei orçamentária, ela vai se espraiar por três espécies, de suborçamentos. Nós temos, o orçamento dos poderes, nós temos o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. Então, a lei orçamentária anual, ela se subdivide em três suborçamentos. Apesar disso, nós temos um único orçamento. Materialmente falando, há uma unidade orçamentária, tá? Então, a unidade vem lá, consubstanciada no 165, parágrafo 5º. Mas existe algo que eu gostaria de acrescentar aqui. Eu costumo dizer que a unidade, ela é consectária da universalidade. Isso por quê? Porque não fossem aquelas exigências ditadas pela universalidade, nós não teríamos unidade de orientação política com relação aos objetivos a serem atingidos. É por isso que unidade e universalidade vêm consubstanciadas no mesmo artigo, no artigo 165, parágrafo 5º. E ainda quanto à unidade, eu gostaria de realçar o seguinte: nós temos aqui a unidade sendo enxergada sob dois vieses, A unidade referente à tríade orçamentária, eu disse a vocês que o orçamento, nada obstante, venha se espalhando por três documentos formalmente distintos, ele materialmente é uno, perfeito. Então, unidade sob esse espectro da tríade orçamentária, e também temos unidade sob o espectro da própria lei orçamentária anual, porque o orçamento anual, ele, por si só, vai se subdividir em três suborçamentos. É o orçamento dos poderes, de investimento das estatais e da Seguridade Social. Os três listados ali no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. Bom, gente, saindo aqui da unidade, vamos falar da anualidade, princípio da anualidade orçamentária. Bom, essa abordagem é bastante interessante porque as pessoas costumam confundir a anualidade orçamentária com a anualidade tributária. Eu disse numa de nossas